Amigo cooperado, amiga cooperada, vamos dar início a mais um episódio da temporada de podcasts do 20º Agronegócio Copercana. Hoje o assunto aqui vai ser tecnologia defensiva, né? Vamos falar muito de integração, né? Estamos aqui, trouxemos, né? Um representante de uma das principais players, né, de tecnologia nessa área, né, que é o Maurício Oliveira, da FMC, e também está aqui com a gente o Rodrigo Vinci, consultor, né, da Planiagro. Vou pedir para vocês se apresentarem um pouco, falar um pouco de mini currículo, e aí a gente já entra nos assuntos aí, tá bom? Pode começar, Maurício. Bom, Marino, primeiro é uma satisfação estar aqui participando desse podcast da Copercana, uma coisa inovadora, muito interessante, né? Para quem ouve podcast por aí, principalmente viajando, como a gente estava conversando ali nos bastidores. Bom, eu sou Maurício Oliveira, sou engenheiro agrônomo, sou formado pela Exalc, tenho 22 anos de formado, trabalhei sempre comecei com P&D e hoje estou na parte de marketing regional, então... Eu sou o marketing da FMC, que trabalho principalmente com a cultura da cana-de-açúcar, mas também tem outras culturas e junto comigo tem o time de desenvolvimento de mercado. Então, toda essa questão de posicionamento de produto, entendimento do mercado, fica a cargo do time que eu faço parte. O Rodrigo já veio aqui, né? O passo dele tá valorizado, o pessoal tá pegando ele no tapa aí, tô sabendo. Se apresenta novamente, Rodrigo. Marino, bom dia. Prazer novamente estar aqui com vocês. Acho que o episódio que a gente já participou foi bem bacana, enfim, experiência legal. Acho que a iniciativa da Copercana é uma iniciativa muito bacana e que deve se propagar aí para outros temas também. Obrigado à FMC também pelo convite. E acho que já me apresentei anteriormente num outro podcast, mas vou repetir aqui. Eu sou engenheiro agrônomo, sou formado pela Unesp de Botucatu há exatos 25 anos atrás. E minha carreira passou muito por usina, trabalhei em grandes grupos aí por mais de 20 anos e mais recentemente, há 1 ano e meio atrás, eu e o meu sócio, o Rogério Nascimento, decidimos mudar o rumo das nossas carreiras e construímos uma ideia, um projeto de consultoria, pesquisa e desenvolvimento, que é a Planiagro. A Planiagro hoje é a empresa que a gente trabalha, enfim, que a gente está desenvolvendo uma série de projetos aí com diferentes clientes, e a FMC é um dos nossos grandes parceiros aí. A gente tem bastante contato com o pessoal da FMC, com o time do Maurício, e temos desenvolvido coisas bem bacanas com eles. Só para o produtor entender, né, a Planiagro é uma consultoria recentemente nova, né? Conta um pouco como que é a forma de trabalhar de vocês, Rodrigo. Tá, vamos lá, Marino. Na verdade, assim, a gente vem com uma proposta um pouco diferente para o mercado. Normalmente as consultorias em cana são consultorias mais especialistas, tratam de temas muito específicos, né? Nós tentamos trazer para o mercado uma proposta um pouco mais generalista. Acho que aproveitando um pouco da nossa vivência, longa vivência em usinas, mais de 20 anos trabalhando em usinas, a gente tenta sempre tentar integrar, obviamente, as questões técnicas do processo produtivo com tudo que está no entorno, logística, estratégia. A gente tenta trazer um pouco mais de soluções integradas, não só especialidades. Obviamente que as questões técnicas são sempre o gancho para a gente iniciar um trabalho, mas o viés das nossas entregas, elas passam por integrar questões técnicas com outras questões que são muito relevantes no dia a dia da produção de cana. E é bacana essa proposta de vocês do profissional de vivência de usina, né? Porque a usina ela demanda muito você olhar a parte estratégica de logística, de maquinário, né? Sim. Que às vezes é algo que o fornecedor, principalmente aquele que está expandindo, né? Está crescendo, nesse movimento até de repasses diários que está acontecendo, Bastante. Ele não tem essa vivência, né? Ele é muito bom tecnicamente, ele é muito bom nos tratos, mas às vezes o conhecimento dele, ao olhar para a logística, né? E ele crescendo a área dele, às vezes é uma dor que ele vai ter, né?
E aí vocês se encaixam, Isso. acho que bastante na nisso, verdade, assim, acho que o desafio da agronomia é sempre você conseguir fazer na hora certa. Na medida que você é um pequeno produtor, esse desafio é mais simples, relativamente mais simples. Na medida que você ganha escala, e normalmente a vida de usinas é uma vida de grandes escalas, né? 40 mil você hectares, passa a ter 30 dificuldades enormes para conseguir fazer as coisas na hora certa. Então, acho que dentro da proposta da Planiagro, a gente traz um pouco disso. É como a gente se planeja para conseguir cada vez mais fazer nos timings corretos. Times corretos que tá virando um... Tá virando um mantra, né? No setor sucroenergético, né? Você precisa, porque assim, você falou de tamanho de usina, né? Com essas expansões em repasse, você tem fornecedores aí ficando grandes, muito grandes, né? Mega fornecedores. Do tamanho de uma usina? Do tamanho de uma usina, eu conheci a gente ali de inclusive, 500 mil, que hoje já tá com 1.500, já tá pensando em 2 milhões de toneladas. É uma usina, né? E aí, assim, acho que o grande segredo de tudo que nós vamos conversar aqui hoje, integração, como você falou, tecnologias, o timing, seja ele de aplicação, seja ele de colheita, seja ele de utilização, seja ele da praga ou da planta daninha, ele se torna extremamente importante. Porque você perder um timing de qualquer atividade, você compromete todo o ciclo, né? Seja ele da cana, seja ele de um controle. Então, essa questão de momento é muito importante, né? Principalmente quando o fornecedor ele começa a se tornar muito grande, né? Isso aí acho que a Planiagro vai vir para agregar muito né, nesse sentido. Bom, falando em time, vamos começar com uma praga, então, que se perder o time, ela entrar dentro do como, a coisa fica muito feia, né? Que é a broca. Hoje, como que vocês estão enxergando a infestação de broca, né? Eu acho que em dano setorial, ela ainda é a principal do país, né? Porque ela leva um prejuízo também muito grande para a área industrial, né? Como vocês estão enxergando como está o combate a ela? Qual que é o cenário de hoje? Pode começar, Rodrigo. Bom, Marino, vamos lá. A broca, na verdade, é a praga de cana que a gente conhece há mais tempo. É a praga que ela está mais difundida no setor, ou seja, onde tem cana tem broca. Mas a broca é uma praga que a gente tem uma historinha bacana para contar. Olhando lá atrás as infestações que a gente tinha e olhando hoje, eu tive curiosidade montando um trabalho que a gente está construindo, eu tive curiosidade de pegar os números históricos dos últimos 10 anos e a gente vê que no Centro-Sul esses números caíram pela metade. Olha que beleza. A gente acabou achando o fio da meada com relação ao controle de broca. E isso aconteceu por conta de diversos fatores. Metade de levantamento populacional. Eu estou falando de intensidade de infestação, que é a moeda que a gente usa para poder quantificar a broca na área agrícola. Então, a intensidade de infestação média do Centro-Sul hoje, ela é aproximadamente a metade do que ela era há 10 anos atrás. Olha que beleza. Mas isso tem, obviamente, a hora que a gente começa a puxar o que nos ajudou a fazer esse movimento, a gente vê diversos fatores. Acho que um primeiro fator tem a ver com o monitoramento da praga. No passado, eu estou falando há mais de 10 anos atrás, o monitoramento predominantemente era feito por pessoas. A gente colocava pessoas cruzando os nossos canaviais, tentando quantificar quantas formas biológicas da praga existiam nesses canaviais. Então, você imagina alguém num canavial aí, de porte já mais elevado, uma temperatura de 40 graus, que é o que a gente viveu recentemente, essa pessoa tinha que procurar um inseto ali de 2, 3 milímetros. Que ela é pequenininha. Isso. Então, mas era assim que a gente fazia, para poder quantificar e, eventualmente, tomar a decisão de fazer uma aplicação. Então, essa foi uma grande melhoria. A gente saiu desse mundo do monitoramento feito por pessoas e passou a usar as tais armadilhas. Essas armadilhas surgiram aí há 6, 7 anos atrás, não muito mais do que isso. Isso ajudou a gente, do ponto de vista qualitativo, melhorar a qualidade da informação, mas principalmente ganhar agilidade na tomada de decisão, né?
Na medida que a gente consegue capturar insetos adultos ali, mariposas, a gente consegue tomar a decisão de entrar com uma aplicação imediatamente. Então, esse é um primeiro ponto. Acho que tem um segundo ponto que foi a melhoria na qualidade ou na tecnologia de aplicação de agentes biológicos. Broca sempre foi uma praga muito manejada em cima de controle biológico, a cotésia. A cotésia sempre foi o nosso grande aliado no manejo da broca. Então, a cotésia também, no passado não tão distante, ela era majoritariamente liberada por mão de obra. Gente distribuindo os copinhos no interior dos talhões de cana. E as dificuldades são as mesmas que eu mencionei com relação ao monitoramento. Pô, você vai colocar um cara lá, temperatura de 40 graus, com um saco nas costas, cheio de copinhos, para que ele distribua isso de uma forma pré-definida. A gente tem uma distribuição que tem que ser respeitada. A gente começou também 5, 6 anos atrás ver essa mudança, essa virada de chave na distribuição da cotésia. Isso sendo feito por drones, onde você consegue uma precisão bastante grande com relação à distribuição e, obviamente, melhoria de qualidade. Além disso, tricograma Galloy acabou entrando dentro do contexto do manejo biológico, também usando essa parte de drones. A gente conseguiu melhorar o manejo biológico da praga. E, somado a esses dois fatores, a armadilha, a melhorias no controle biológico, a gente vê o controle químico. O controle químico também teve uma evolução grande. O controle químico de broca, ele surgiu ali por volta de 2005, 2006, até então era tudo biológico. Começamos usando os produtos chamados fisiológicos, que são produtos importantes, que foram um grande salto já para o que a gente fazia, mas são produtos que normalmente têm residuais mais curtos. A gente tinha que reentrar naquelas áreas com uma frequência muito alta, tanto para monitorar quanto para eventualmente controlar. Teve uma mudança muito importante acontecendo no contexto de controle químico. A gente viu uma evolução desses produtos fisiológicos para as tais diamidas. São produtos que entraram no mercado, e acho que um produto da FMC que entrou no mercado e mudou o jogo sensivelmente, que é o clorantraneiliprole, que é o Altacor. Ele tem um residual muito mais longo. E isso, obviamente, fez com que a gente tivesse fôlego operacional para poder controlar um volume maior de áreas no timing muito mais adequado. Então, 3 mudanças que fizeram com que os números históricos da broca fossem reduzidos com o passar dos anos, e hoje a gente está num patamar muito melhor do que a gente estava há 10 anos atrás. Só uma dúvida, nos fisiológicos que você falou, como que era o manejo deles de entrada, de aplicação? Bom ponto. Os fisiológicos, eles ainda demandam da entrada de gente no campo, na lavoura, para poder quantificar em que instar que está a tal da broquinha lá na folha. Então, o fisiológico, vamos falar, o gatilho para que você use um produto fisiológico é que você avalie lá dentro do canavial em que instar que está a lagarta na folha. Dependendo do instar ou da quantidade de lagartinhas que a gente encontra na folha, a gente starta uma aplicação de fisiológico. Então, ele ainda tem essa questão de você monitorar para poder entender se aquele canavial, ou se a broca que está naquele canavial, ela está apta para receber uma aplicação de um produto fisiológico. Ou seja, uma janela aí muito mais apertada. Mais apertada. Obviamente que esses produtos ainda são usados dentro de um contexto de manejo, né? Você ainda pode e deve estar trabalhando com eles dentro de um contexto de manejo. Mas quando você tem uma solução como as diamidas trazem, de controles por períodos mais longos, você consegue encaixar melhor os fisiológicos. A gente tenta consorciar os dois tipos de produtos, obviamente para evitar questões de resistência, e obviamente essa consorciação tem trazido os resultados que a gente tem visto hoje. Só um adendo nessa questão dos fisiológicos, né? A partir do momento que ele acha a broquinha, ele tem que aplicar o quanto antes. Sim.
Tem que aplicar, o avião tem que estar disponível para ele, o trator, se for uma aplicação barra total do inseticida fisiológico, tem que estar disponível, porque se ele perder esse timing, que geralmente é 1, 2 dias, é muito rápido, a broquinha entra no como. Normalmente a gente trabalha até hoje numa janela. A partir do momento que você identificou a broquinha no instar correto, você tem de 3 a 5 dias no máximo para você fazer uma aplicação. E aí que mora o perigo, né? Você ter estrutura e ter um arranjo logístico dentro do seu sistema produtivo para fazer acontecer dentro de 3 a 5 dias. Até para um pequeno canavieiro é complicado. É difícil. Complicado. E aonde se encaixa ainda hoje o fisiológico, na tua visão, Rodrigo? Normalmente o que a gente tem feito, e acho que é uma prática bastante comum no setor hoje, as primeiras aplicações, a partir da entrada do período de águas, que é quando começam a crescer as populações de broca, as primeiras entradas normalmente são com esses produtos premium, como a gente costuma falar, as diamidas. E os fisiológicos, eles são colocados dentro do manejo de uma segunda ou de uma terceira aplicação, quando você já baixou a população e quando você, em tese, tem um pouco mais de fôlego para poder trabalhar. É mais ou menos nesse contexto que a gente consorcia os dois tipos de produtos. Então, lá nas águas, lá na frente. Lá nas águas. Normalmente são usados nas águas, depois da virada do ano. mas normalmente após a aplicação de uma diamida. Tá. O Rodrigo falou sobre o Altacor, né, Maurício? Ele falou do residual dele, mas a minha percepção, pelo menos, eu, como jornalista que roda bastante, é que o Altacor ele foi muito disruptivo no manejo de broca, né? É um produto, assim, que nessa questão ele marcou o seu tempo, né? Uhum. É só o residual ou ele trouxe também outras coisas novas para esse manejo? É uma boa pergunta, né? E eu queria fazer alguns complementos aqui no que o Rodrigo falou, porque você imagina que para você controlar a broca, você precisa pensar em produtos, né? Você tem que entender o ciclo da praga para saber o timing correto de entrar com o produto. E aí você tem diversos produtos no mercado. Só que quando a gente fala de controle de broca, o Rodrigo colocou muito bem de agentes biológicos, né? Mas a gente tem que lembrar que formiga controla a broca. Então, joaninha controla a broca. Tesourinha controla a broca. Então, são o que a gente chama de insetos benéficos, que vão ali... Inimigos naturais. Os inimigos famosos inimigos naturais. Então, quando a gente pensa no controle de broca, a gente tem que pensar, falando de Altacor, que são um dos principais benefícios dele, essa questão, por que ele tem um longo residual, né, Marina? Ele é um produto sistêmico, que as outras tecnologias utilizadas, químicas utilizadas, não eram. Então, o que é um produto sistêmico? Você aplica as outras diamidas não é. Não. Os fisiológicos elas não eram. Tá. Existem alguns tipos de diamidas, né? Então, a gente tem as antranílicas e as fitálicas. Umas são sistêmicas e as outras não. Tá? Então, esse é um ponto importante também. A diamida, o Altacor, ele é sistêmico. O que é o produto sistêmico? Você aplica, ele entra na planta, ele está protegido ali dentro. Cada folha nova que soltar, você vai ter esse produto na folha nova. A broquinha veio, raspou, ela vai se contaminar e vai morrer. Então, esse é o primeiro ponto. Desse período longo de residual, é pela sistemia. Aí, outro ponto importante, né? A questão de seletividade. O Altacor é um produto seletivo aos inimigos naturais. Então, ou seja, ele não faz mal algum aos inimigos naturais. Então, ele não causa dano nenhum em formiga, em tesourinha, que vão ajudar a controlar a broca. Para você ter uma ideia, o controle da broca, 75% do controle da broca é feito por inimigos naturais. Nossa, é muita coisa. Só 25% é feito pelos produtos. Então, agora você imagina, se essa infestação que a gente conhece aí já dá um certo trabalho para o produtor ter o controle, ter a assertividade do controle, você imagina se ele usa um produto que causa algum dano aos inimigos naturais. Fica mais difícil o controle. E aí o que eu queria comentar, né, que o Rodrigo disse. E às vezes você usa um inseticida para outra praga, você precisa ficar de olho, porque às vezes você vai complicar a tua situação com a broca. Então. Quando a gente fala de inseticidas foliares, é interessante que ele seja seletivo.
né? Porque é diferente no chão. Você colocou no chão, o produto está ali no solo, não vai fazer mal aos insetos, aos inimigos naturais. Agora, você veio aplicando um produto que não tem seletividade na folha, você acaba levando tudo que está ali, né? E então, assim, o Altacor ele é sistêmico e ele é seletivo. E aí você imagina, né? Você, o funcionário lá do produtor da usina, ele teria que contar broquinha fora. E como o Rodrigo falou, com o advento da armadilha, e você conhecendo a biologia da praga, você pega na armadilha a mariposa. Então você fala, bom, eu peguei mariposa. Daqui tantos dias eu vou ter broquinha. Então você já se prepara para fazer uma aplicação com Altacor, sabendo que ele tem um residual 3, 4 vezes maior do que esses produtos fisiológicos que eram utilizados. Então, você tem um período de controle muito extenso. A gente fala de período de controle de Altacor, porque ele vai para as folhas novas, cerca ali de 75 a 80 dias de período de controle, né? O residual, que é enquanto o produto está na planta, dos 60 dias, só que como ele está nas folhas novas, a gente fala 75 a 80 dias de período de controle. Então, acho que a grande disrupção do Altacor foi essa questão. Essa flexibilidade do produtor poder trabalhar com ele, né? É um produto seletivo, então vai ajudar esses insetos benéficos a fazer o controle. Então, agora você imagina quando chegou esse produto no mercado, o produtor olhou e falou assim, nossa, mas e aí? Tá me enganando, não existe. Tá me enganando, não existe. E qual foi a forma da gente... Porque, assim, primeiro, você não vai mais contar broquinha fora. Você vai usar armadilha. E aí, qual foi a forma que... a FMC utilizou. Não sei se você já viu colocar aquelas bandeirinhas. Sim, eu já fui no dia de campo da FMC. Então, aí você coloca aquelas bandeirinhas, você mostra o dano. Aí a hora do Altacor, você quase não enxerga a bandeirinha. Então, isso é muito relevante, né? Quando a gente fala de Altacor na folha. E aí você tem uma outra modalidade de Altacor, né? Que é o Altacor no solo. Que aí você aplica ele no solo, ele sobe na planta e ele controla desde o início. E isso se passa a ser interessante, né? Tem até um caso, não sei se eu já posso contar um caso aqui de Altacor. Causa que a gente mais gosta. A gente tinha uma área, isso é importante também, né? Quando a gente vai para o solo, aquelas áreas de restrição, onde você não consegue fazer voo com o avião, então você tem que ir com o produto no solo. Então você coloca o Altacor no solo, que é uma outra dose, né? A dose na folha são 60 gramas e a dose no solo são 300 gramas. Então, você coloca lá o Altacor no solo... Solo ou soqueira? Soqueira ou plantio. Ou plantio. Aí. Mas nesse caso era uma soqueira. Tá. O cliente falou assim, olha, eu tenho uma área muito longe, eu não consigo voltar, infestação de broca alta, eu preciso... Vocês chancelam o Altacor no solo aqui e tal? E aí tinha outras pragas também lá. Não, a gente chancela. Então, ele usou o Altacor no solo, 300 gramas, e foi avaliando. E ele queria avaliar a broquinha, falou, não, calma, avalia dano. E ele tinha uma infestação alta lá. Alta, assim, níveis de 12%, 13% de índice de infestação. Em algumas fazendas, e tinha uma fazenda que ele não tinha me falado a infestação. Aí, ele nos chamou para conversar depois do período de controle lá e tal. A gente foi lá, ele falou assim, ó, tá aqui o resultado. Altacor tá com 5% de índice de infestação. Eu falei, meu Deus, 5%? Eu falei, você deixou testemunha? Né? Porque... Quanto que era lá? Ele falou assim, não, calma, fica tranquilo. A infestação aqui era 18. Porco de... Então, você reduziu de 18 para 5. Então, é isso que é importante o produtor também tem em mente, que qual que era o índice de infestação antes dele aplicar? Porque, assim, o Altacor, assim como outros produtos, vai reduzir. Só que a gente tem que ter o parâmetro. Qual é a pressão? Qual é a pressão? Porque, assim, de 18 para 5 é uma baita redução. Quem não conta não sabe o que tem. Né? Quem não conta não sabe o que tem. Então, essa é uma das histórias que a gente tem de Altacor aí, mas ele revolucionou o controle de broca. Tanto é que hoje o Altacor é líder de mercado nesse segmento. Acho que hoje não, já faz um bom tempo. Já faz um tempo. Então, reformulando, o Altacor continua líder de mercado nesse segmento aí de controle de broca com inseticidas. Você falou em solo, o Maurício. Eu queria mudar um pouco agora o assunto para as pragas que moram ali na toiceira, né? Ô Rodrigo, eu tenho uma percepção do que já foi conversado aqui no podcast, das minhas andanças fazendo minhas reportagens, que o controle da cigarrinha
tá vindo meio que de carona com o ganho da preocupação em se controlar os fenóforos. Essa minha visão tá correta? Qual que é a tua opinião sobre isso? Marino, tá correta. Eu acho que hoje dá para dizer que muitas vezes a gente acaba levando a cigarrinha de brinde em algumas situações. Mas, já que é para contar a história, vamos contar um pouco mais de história também. Cigarrinha também é uma praga conhecida nossa de longa data, né? A cigarrinha, desde que a gente deixou de queimar os nossos canaviais, a gente passou a conviver com ela e passou a entender um pouco mais da biologia da praga e para montar, obviamente, a nossa estratégia de manejo. E hoje o setor tem mais ou menos desenhado o que é preciso fazer para viver bem com cigarrinha nos canaviais. Acho que tem, aqui principalmente no estado de São Paulo, ou a maior parte do estado de São Paulo, tem conseguido trabalhar dentro de um contexto mais amplo de manejo, mexendo na palha, ou seja, desalerando, tirando a palha de cima da linha de cana, que é uma operação que ajuda muito nesse contexto cigarrinha. Mas, indo um pouco além e já entrando no ponto que você colocou, o estado de São Paulo também tem muitos problemas com uma outra praga que não é a cigarrinha, que é o esfenófilos. Então, na medida que o esfenófilos ele ganhou protagonismo ao longo dos anos e a gente começou a fazer mais aplicações ao longo da safra para o controle de esfenófilos, alguns dos produtos usados dentro do manejo dos esfenófilos tem alguma ação sobre a cigarrinha e, eventualmente, a cigarrinha passou também a ser controlada por meio dessas aplicações direcionadas para os esfenófilos. Principalmente quando a gente fala em aplicações que acontecem no segundo semestre, né? Aplicações que acontecem de julho em diante podem sim, dependendo, obviamente, do produto que você está usando, ter um reflexo positivo na primeira geração de cigarrinha. Só uma coisa da cigarrinha que eu acho que é importante, né, a gente falar. Você falou de matéria-prima, qualidade de matéria-prima. Isso. Né? O dano da cigarrinha, ele é fisiológico. É igual quando você toma uma picada de abelha. Diferente de você tomar uma mordida e uma picada de abelha, ela vai interferir no seu corpo inteiro. Então, a cigarrinha também, a hora que ela faz a picada lá na raiz da cana, ela causa um distúrbio fisiológico na planta que deixa a planta maluca. Então, você tem redução não só de TCH, mas você tem redução de qualidade de matéria-prima, isso vai influenciar a quantidade de açúcar, cor do caldo. Então, é extremamente importante que se faça o controle já nas primeiras gerações. Eu não sabia disso, não. Para mim era igual aos fenófilos, ela ia minguando a... Não. Os danos da cigarrinha, Marino, eles vão além do que a gente simplesmente vê ali. O ponto trazido pelo Maurício é extremamente relevante. O principal dano talvez seja a redução de perfilhos. A cigarrinha, quando ela faz a picada dela num canavial muito jovem, aqueles canaviais colhidos mais no final de safra, ela tem potencial para reduzir significativamente o perfilhamento, morte de perfilhos. Quando essa picada acontece em canaviais de idade um pouco maior, canaviais adultos, acontece esse dano que o Maurício comentou. Ela acaba injetando as toxinas ali e que vão, ao longo do tempo, causando alterações na fisiologia da planta e deteriorando literalmente esses colmos. Tanto é que no ano seguinte, a hora que a gente vai colher, a gente vê um monte de cana seca, que obviamente na hora que vai para a indústria causa um dano terrível do ponto de vista de qualidade de matéria-prima. E essa praga, eu gosto muito assim de... Estudei bastante cigarrinha. Você não gosta, você gosta de estudar ela. Eu gosto de estudar ela. Eu gosto de controlar. O produto vai pegar a birra da FMC. Eu gosto de controlar essa praga. Eu gosto de controlar essa praga. Mas a gente estudou muito, eu estudei bastante essa praga. Geralmente, no Centro-Sul, ela tem 3 gerações. Geralmente. Só que a primeira geração, que é esse que acontece ali em outubro, novembro, dependendo das águas, né? Ela precisa de um binômio para acontecer. Que é uma quantidade determinada de água acumulada e 210 dias. Pô, mas de onde vem esses 210 dias para aparecer a primeira geração? A primeira geração, ela só coloca ovo normal. A segunda, ela coloca ovo normal e um tipo de ovo que a gente chama ovo diapáusico.
Ele vai ficar quietinho lá. E a terceira geração é quase 98% de ovos diapáusicos. E a terceira vai acontecer quando? Lá em fevereiro. Vamos explicar o que é esse ovo aí. O ovo diapáusico é o ovo que fica dormente. E esse ovo diapáusico que precisa desse binômio, água e dias, vamos dizer assim, para amadurecer. Então, a terceira geração que acontece lá em fevereiro, março, ela coloca 98% de ovo diapáusico. Então, esse ovo vai ficar dormente lá no solo, quietinho. Aí deu 200 dias. Se a gente contar março, 200 dias, dá mais ou menos 7 meses. Quando dá 7 meses depois de março? Outubro. Então, é onde começa a primeira geração. Então, a primeira geração, ela é oriunda dos ovos diapáusicos da terceira geração. Então, beleza, deu os 200 dias, o ovo está apto a eclodir. Aí soma uma quantidade de água, hora que dá os 200 dias mais essa quantidade de água, essa primeira geração vem. Então, onde está o segredo do controle da cigarrinha? Não acontecer a terceira geração lá em fevereiro, março. Não deixar ela nascer. Não deixar ela nascer. Para que ela não nasça, você precisa fazer muito bem o controle da primeira e da segunda geração. De novo, Marino, o timing. Então, o timing de aplicação para controle de cigarrinha é extremamente importante. É crucial. É crucial. E um detalhe que vocês falando agora, que eu aprendi agora, é que, diferente dos fenóforos, que você pode manejar ele, lógico, com defensivos, mas também trabalhar o vigor da planta, a cigarrinha de nada adianta, né? Você trabalhar nutrição, você trabalhar... Porque se é a picada dela, né? Tá perdendo na verdade, dentro do contexto da cigarrinha, a gente precisa priorizar as nossas ações de monitoramento e controle. Como eu comentei, existe um canavial que ele é mais suscetível ao dano da cigarrinha, que é o canavial jovem. Quanto mais jovem um canavial que ele está sob um ataque de cigarrinha, maiores serão os danos. Então, normalmente... Nem o prejuízo, né? Nem se falando de prejuízo. Dano, né? Por isso, quando a gente começa, como tudo isso que o Maurício falou é notório, conhecido, a gente sabe disso, as ações nossas de monitoramento, ao se iniciarem lá em outubro, mais ou menos, elas precisam ser feitas priorizando alguns canaviais. Quais são? Os canaviais recém-colhidos. Então, o mecanismo da gente se proteger um pouco mais da cigarrinha passa por você direcionar o monitoramento para canaviais que são mais suscetíveis e, eventualmente, ir monitorando o seu canavial como um todo. Normalmente, a gente fala de trás para frente, do mais novo para o mais velho. Práticas culturais, elas são sempre bem-vindas para poder se agregar à resistência a qualquer coisa, a uma praga, a uma doença, a uma intempérie climática. Então, você levar as questões agronômicas muito bem controladas, correção de solo, nutrição, aporte biológico no solo, tudo isso vai te ajudar no momento que você passa por um ataque, seja de praga, de doença, de clima, mas eventualmente não existe nada muito específico para falar de cigarrinha. Eu vou nutrir e a cigarrinha não, pelo menos que a gente saiba, não existe. E um ponto importante também do que você mencionou, práticas para esfenóforos estão fazendo algum efeito no controle da cigarrinha. A gente tem que tomar cuidado que existe o controle e existe a supressão. Por que tomar cuidado? Controle é controle. Você está lá controlando, você está diminuindo a população. A supressão, por isso que eu falei das gerações, a supressão ela vai empurrar uma geração para frente. Então, ao invés da primeira geração acontecer ali em outubro, talvez ela aconteça em dezembro. E se o produtor não voltar lá para ver, não adiantou nada. Sim. O ciclo continua. Então, assim, a gente tem que pensar, e eu concordo com o Rodrigo, né, concordo com o que você falou, produtos utilizados para esfenófilos estão tendo ação na cigarrinha, mas muito atento, muita atenção na diferença de supressão e controle. Porque não adianta nada você fazer uma supressão, achar que está controlando, e lá em dezembro a cigarrinha aparecer de novo e você nem ficou sabendo, porque você achou que estava controlando a cigarrinha com a aplicação de esfenófilos. Qual que é a melhor forma de monitorar a cigarrinha hoje? Na verdade, assim, hoje a cigarrinha predominantemente ainda é monitorada
Em loco. Você Pela bota alguém espuminha. ali e sai procurando espuminha. Às vezes, a tal da espuminha não é tão simples assim de se encontrar. No passado, a gente estava muito acostumado a entrar no canavial e ver espuminha, e aquilo já era um indicativo muito claro que tem cigarrinha. O que aconteceu? E aí é percepção que a gente tem do nosso dia a dia em campo. Como a gente passou 2020, 2021, foram anos extremamente secos, e a praga ela tem uma capacidade enorme de se adaptar a esse tipo de situação, a gente viu que o comportamento da cigarrinha, de certa forma, mudou. Ela não está tão superficial quanto ela estava no passado. Esses anos mais secos criaram um hábito, se é o que eu posso dizer assim, dessa cigarrinha ela se aprofundar um pouco mais ali. Então, para que a gente encontre a tal espuminha, muitas vezes a gente tem que dar uma leve cavada, tirar um pouco mais de terra superficial ali para poder encontrar, porque normalmente ela fica mais embaixo. Fazer uma micro trincheira ali no metro até ali. dá uma entortadinha na toceira, porque metro em linear ela ali. entrou Então mesmo. hoje o pessoal meio que se adaptou a isso também e tem monitorado com um pouco mais de cuidado. Existem iniciativas em curso de também quantificar as populações de cigarrinha através de armadilhas. Só que tem um ponto aí. Quando eu coloco uma armadilha, eu capturo adultos. Eventualmente, se eu usar uma armadilha para quantificar minha população e eu estou capturando adultos, significa que aquela ninfa já está fazendo algum dano no meu canavial. As gerações já estão andando. Porque antes de virar um adulto, ela passou por a fase de ninfa, e é quem faz o grande estrago no caso da cigarrinha. Então tem uma imperfeição de metodologia aí que a gente precisa evoluir para poder ter conforto técnico para tirar essas pessoas que estão lá caçando cigarrinha no momento do monitoramento. Então ainda dependemos de gente para poder ir lá e quantificar. Ou seja, começou a aparecer muita cigarrinha na sala da sede da fazenda, é que a coisa tá feia. Significa que você já tem uma geração que virou. Você já perdeu o time. Já tem algum dano instalado no seu canavial, com toda certeza. Se você está vendo adulto e você não fez nada, sinal que uma geração já virou. Já virou. Exatamente. E falando em cigarrinha e xenóforos, ô Maurício, recentemente, acho que os 2 últimos inseticidas que a FMC colocou no mercado, tecnologias, né? Eles vêm com um conceito de multipragas. Exato. Explica pra gente quais são essas 2 tecnologias e como que é esse conceito aí. Já estão falando que o Altacor vai sumir do mercado, o pessoal tá preocupado. Na verdade, o Altacor vai compor o que a gente chama de Programa de Inseticidas FMC. Tá? Então, com o lançamento desses 2 produtos, né, a gente criou um programa de inseticidas FMC. Vamos lá, Marina. Em 2022, nós lançamos o Verimark. Tá? O que é o Verimark? Verimark é uma diamida para controle de cigarrinha. Até então, você não tinha nenhum inseticida desse grupo químico para controlar a cigarrinha. E o que isso é bom? Você faz uma certa rotação. Trazendo uma diamida, você faz uma rotação de grupo químico. Né? Então, hoje, no mercado, até o lançamento do Verimark, você só tinha o que a gente chama de neonicotinoides e piretroides para controle de cigarrinha. Então, a gente trouxe isso desde 2010, quando o primeiro produto foi lançado. E hoje a gente tem o Verimark, que é uma diamida. Então, o produtor já sai ganhando nesse sentido. Você está trazendo uma tecnologia diferente para controle de cigarrinha. E entra em rotação de molécula, Isso, de rotação grupo. de molécula, de grupo químico, exatamente. E quando o produtor vai usar o Verimark? Ele vai usar o Verimark a partir do momento que você tem cigarrinha na área. A partir ali de setembro, outubro, quando começam as primeiras infestações. O Verimark, ele é muito semelhante a algumas características do Altacor. Então, o Verimark é sistêmico, ou seja, você vai aplicar no solo, a raiz da planta vai absorver esse Verimark, 2, 3 dias ele já está na folha. Então, ou seja, ele está protegendo a raiz, está protegendo o entrenó da caninha e está protegendo a folha, certo? Quando a gente fala isso, fala assim, bom, se ele está dentro, ele já está protegendo a aplicação terrestre, ali,
cortando a soqueira, ou no drenche, ou no pingente, na base da toceira. Ele já está protegendo a raiz da cigarrinha. Se ele subiu para a planta, pô, será que ele controla outra coisa? Controla. Ele controla a broca também. Então, a partir do momento que o produto está na planta, controlando a cigarrinha... Mas ele não é o Altacor. Não é o Altacor, é o Verimark. Então, bom ponto. Você falou que é diamida também? É, diamida também, mas é o Verimark. Então, o Verimark é uma diamida para controle de cigarrinha que vai controlar a broca e vai controlar esfenóforos no período úmido. Tá? Então, aplicou, o produto subiu na planta, está controlando a cigarrinha ali da raiz, o Verimark. Picou, se alimentou, contaminou, porque ele age por ingestão. O inseto ele tem que comer ali o produto, né? Então, ele se alimentou, morreu. Se contaminou, morreu. Subiu na planta o produto, o Verimark. A broquinha foi lá, raspou o palmito, raspou a folha, ela vai se contaminar e vai morrer. E os esfenóforos? Como é que ele controla os esfenóforos? Como o esfenóforos é uma praga, eu vou roubar essa frase do Rodrigo que eu gostei muito, em outros encontros que a gente teve. O esfenóforos é uma praga de rizoma. Ele não é uma praga de solo. Por que de rizoma? Ele está dentro do rizoma. A larva está dentro do rizoma. É diferente do migdolos, por exemplo, que é de solo. Ele não tem vida livre no solo em nenhum momento. Ele sempre está ali dentro da planta. Então, assim, ele está ali dentro. A hora que o Verimark foi absorvido pela planta, ele comeu um pouco ali do rizoma ou da raiz, o Verimark está ali dentro. Então, ele vai se contaminar e vai morrer também. Então, por isso que a gente traz esse conceito de multipragas do Verimark. O Verimark vai controlar cigarrinha, broca e esfenóforos a partir dali de setembro, outubro. Tá? E em 23... E a Joaninha vai ficar viva? Vai. Ah, boa, obrigado. A Joaninha vai ficar viva. A Joaninha, o Verimark é um produto seletivo também. Assim como o Altacor. Então, ambos são sistêmicos e são seletivos, tá? E a Joaninha ela não come tecido da cana. Ela não come a cana, exatamente. Ela come os pragas que estão... Ela é carnívora, hein? É verdade. Isso é um ponto legal. Nem formiga, as formigas ali que comem os insetos, não é a saúva, né? A outra formiga, ela come o inseto. O inseto que vai causar o dano. E a Joaninha também e a tesourinha também. E aí, em 2023, a gente traz o Premistar. O Premistar é a junção de duas moléculas já consagradas no mercado. Uma delas é o Altacor, mas ele não adianta o produtor comprar Altacor e outro produto e misturar. Eu vou falar disso de formulação depois. Mas é o Premistar, que são duas moléculas que vão agir controlando os insetos por ingestão e por contato. E ele é sistêmico também. Então, agora você imagina, a gente tem um produto que pode ser utilizado lá em setembro, outubro, que é o Verimark, para controle de broca, cigarrinha e esfenóforos. Aí a gente traz o Premistar. Falou, pô, como é que nós vamos encaixar isso no mercado? A gente falou, vamos criar um programa de inseticidas. Então, aí, onde que a gente vai usar o Premistar hoje? O Premistar você pode usar ele o ano inteiro. No solo. Aplicação terrestre também. O ano todo. Só que, pensando no programa de inseticidas da FMC, a gente vai usar o Premistar no período mais seco, né, até ali agosto, setembro, bem na migração onde a gente vai usar o Verimark. E o que o Premistar vai controlar? Se for no corte de soqueira, ele vai controlar o esfenóforos, que é a principal praga, e vai controlar a broca também, porque ele é sistêmico. Ah, eu quero usar o Premistar no plantio. Opa, ótimo. Então, no Premistar no plantio, ele vai controlar esfenóforos, vai controlar a broca, porque ele vai subir na cana, e vai controlar migdolos. Então, ele tem registro para essas 3 pragas. Mas o grande foco é a soca, cana-soca. Então, como é que se resume? Então, o prêmio ele não pega cigarrinha? Não, ele não pega cigarrinha. A gente está fazendo alguns trabalhos pensando em supressão de cigarrinha. Porque como você pode aplicar o Premistar lá na frente... Né? Quem sabe a parte de contato do Premistar possa fazer alguma coisa. A bifentrina. Mas a ideia é que a gente mantenha isso daí. Supressão do Premistar. E o Verimark é controle. O Verimark é controle. Tá? Então, vamos lá. Como que é o nosso programa de inseticidas da FMC? Altacor na folha, 60 gramas. Premistar. Mas faz uma só de Altacor. Nesse caso, então... Nesse programa. Sim, você pode fazer uma só ou nenhuma se você for tudo para o solo.
Tá. Se você colocar o Premistar e o Verimark no solo, provavelmente você vai deixar de fazer uma de broca. Você vai ter dias de controle suficientes para não precisar fazer nada na Você folha. não vai precisar fazer na Não folha. usar o avião. Você vai Não ter usar avião. ativo suficiente para poder passar seguramente O verão 300 aí, dias aí com Sim. controle. primavera e verão. Porque você imagina, né, Marino? Você vai usar ali o Premistar em agosto. Você vai ter... É uma dose de 1,5 litro. Isso aí você tem quantidade de produto para controlar a broca. Você vai controlar os fenóforos e vai controlar a broca ali por uns 200 dias. Aí vai chegar lá em outubro, novembro, você vai fazer outra, pensando na cigarrinha, com o Verimark. Vai controlar a cigarrinha, broca e fenóforos e a broca por mais uns 100 dias. Que já foram controladas. Que já foi controlada aqui. Já é pra A pressão pegar é menor. quem ficou. Pegar quem ficou. Você soma, na verdade, dias de proteção. Dias de proteção. Então, o nosso programa é esse. Pensando no solo, Premistar, controlando os fenóforos e broca. E Verimark, controlando cigarrinha, os fenóforos e broca. Então, aí você acaba tendo 2 aplicações para 2 pragas que nós estamos falando. Você vai ter 2 aplicações para broca e 2 aplicações para esfenóforos. Ou seja, eu tiro, de repente, as 2 aéreas, né? Pra jogar mais uma terrestre. Mais uma terrestre. Entrar numa segunda terrestre, que não é só para esfenófilos, mas para broca também, né? E para cigarrinha, Mantém mais 2 de uma. broca, mais terrestre. Terrestre. E a de cigarrinha já faz Isso. E aí você já entra vamos falar, num manejo de esfenófilos. Estou mudando a praga, tá, Marina? Tá. Num manejo de esfenófilos que a gente tem avaliado com bastante carinho, que é em algumas situações de alta infestação, a gente tem entendido que uma única aplicação pode não ser suficiente para poder ter um bom resultado em termos de controle. E esse manejo que o Maurício mencionou agora, ele já vai em linha com esse pensamento nosso. Você fazer uma segunda aplicação para esfenófilos, levando em tese de brinde outras 2 pragas muito importantes nessa mesma janela, que é a broca e a cigarrinha. Eu já venho ouvindo com mais frequência que essa segunda o pessoal está fazendo já bastante de biológicos, né? E ele Também. pode ir com o biológico? Pode, ele não tranquilo? tem incompatibilidade nenhuma. Só que o biológico, o foco mais Verimark, dele... né? O Verimark pode, não tem incompatibilidade. E aí, assim, né? É engraçado. Hoje, a gente faz... Se você pegar o mercado, na média, faz mais de uma aplicação para cigarrinha. Se pegar todo o mercado de cigarrinha, quando você vê essas pesquisas de mercado, chega a fazer 1.2, 1.3 aplicações de cigarrinha na média. Então, tem gente que faz uma, tem gente que faz 3, tem gente que não faz nenhuma. Mas o que eu queria tocar no assunto aqui, Marina, é o seguinte, né? Você conhece o bicudo do algodão? Já ouviu falar daquela praga do bicudo do algodão? Sim, acho que é um dos mais famosos. Ele é meio que um parente distante ali dos esfenóforos, né? E o bicudo Que é bicudo também, que né? É bicudo Eu não sei também. quem falou aqui na temporada de podcast, falou, ó, O o bicudo esfenófilo da tá dando tão medo que é a única praga que chamam pelo nome científico. Ninguém fala bicudo, né? Não. E aí, o bicudo do algodão, onde ele tá? Ele tá no chão, no solo, ele tá na folha do algodoeiro, ele tá na maçã, ele tá em todo lugar. Ele voa, é um inseto ativo. Quantas aplicações o produtor de algodão faz pro bicudo? Você tem ideia, mais ou menos? Eu sei que algodão se faz bastante. 18, né? 20 18. na média. Num bastante. ciclo de 150, 160 dias. Nossa, é mais que amendoim. É o ciclo do algodão, né? Então, ou seja, 18 aplicações no ciclo de É por isso que 150 precisa dias. ser plano para passar bastante o deporte, né? Agora vamos pensar no nosso bicudo da cana, o esfenóforos. É uma praga que não voa, ele se movimenta. Não dá ideia. Se movimenta pouco. Não, mas calma lá. Se movimenta pouco. Ele faz um fenômeno que se chama tanatose. Você rela nele assim, ó, ele se finge de morto. Ou seja, é um bicho esperto. Quantas aplicações a gente fazia para esfenóforos? E esse bicho tá lá no rizoma. Tá escondido. Tá escondido. escondido. Quantas aplicações a gente fazia para esfenófilos? É uma, né? Não é? Uma. E a gente ainda falava assim, No corte soqueira, tô que é uma satisfeito operação. com o controle. Não, gente. Então, essa bandeira que a FMC, junto com a Planiagro, a gente está fincando de 2 aplicações, é pensando no controle
eficiente. Ou eficiente e um pouco melhor, né, Rodrigo? Sim. Porque, assim, a gente não pode aceitar que com uma aplicação a gente vai controlar essa praga ou vai conviver melhor com essa praga, né? É meio antilógico, né? Na verdade, uma única aplicação para uma praga com a característica que os fenóforos têm. Então, a gente tem tentado manejos alternativos e essa segunda aplicação é uma das nossas tentativas Manejos, aí. acho que até inovadores, né? A palavra, não é nem alternativa. Acho que assim, na verdade, Marino, nós estamos tentando trazer para vamos falar, um universo de pesquisa algo que o setor ele começou a fazer empiricamente. Tem muita gente que já adotou essa segunda aplicação, muitos com esse biológico, mas muitos com químico também, dado a insatisfação em termos do controle que uma única aplicação vem trazendo. Então, a gente tentou pegar um pouco do que o mercado já começava a fazer e trazer para um ambiente um pouco mais controlado para poder mensurar se isso faz sentido ou não. E, em princípio, os primeiros resultados que a gente acabou colhendo mostram que existe, sim, um fator agregante de performance quando a gente adiciona uma segunda aplicação, principalmente quando essa segunda aplicação acontece num momento mais úmido do ano, onde os produtos têm uma capacidade maior de entrar dentro da planta, enfim, fazer com que aquela larvinha se alimente de tecido contaminado e eventualmente morra. Você perguntar para mim, você acha que isso é a solução dos nossos problemas com esses fenófilos? Eu vou te responder que não, né? Na verdade, é um passo que a gente está dando. É mais um passo. Mas ainda tem muita coisa para ser feita com relação a esses fenófilos, tem muita questão a ser resolvida do ponto de vista de conhecimento, do comportamento da praga, do ponto de vista de ajuste das nossas tecnologias de aplicação. A gente ainda não é 100% satisfeito com o tal do corte de soqueiro ou eventualmente com a tal da vinhaça localizada que a gente faz. Então tem muita coisa para acontecer ainda dentro do manejo dos fenófilos para ter uma historinha bonita para contar, como eu contei inicialmente da broca. Se Deus A quiser. gente ainda está construindo um plano de manejo para essa praga e tomara que isso aconteça rápido, porque é uma praga que tem crescido de importância e tem feito com que muitos produtores coloquem a mão no bolso, invistam, gastem e não necessariamente têm tido tanto sucesso assim na sua contenção. A gente vê nas nossas andanças aí que regiões até então onde não tinha praga, hoje tem, enfim. E a partir do momento que o cara identifica, ele não consegue dormir tranquilo, ele tem que lançar a mão de algum mecanismo de controle. E se nessa segunda você puder agregar o controle de outras pragas, é fantástico. Aí, exatamente. Exato. Como o negócio nosso é um negócio que, via de regra, de margens apertadas, né? Ninguém tem dinheiro sobrando, essa segunda aplicação, se você tiver a oportunidade de lançar a mão de um produto que tenha um espectro de controle mais amplo, eventualmente você vai gastar menos. Você já gastava com uma cigarrinha, você está aplicando um produto que pega o fenófilos, mas também pega a cigarrinha, isso cabe melhor no bolso, encaixa melhor dentro do orçamento de todo mundo. O Premistar, ele pode ser aplicado junto com o Vinhaça? Pode. Vocês já Tanto fizeram? o Premistar quanto o Verimark, a gente já fez trabalhos. Eu falei o Premistar porque é o da seca ali na Vinhaça localizada, é ele que vai. Né? Pode ser aplicado junto com a Vinhaça, assim como o Altacor também a gente já fez trabalhos, e o Verimark também. Os 3 inseticidas nossos, eles podem ser aplicados junto com a Vinhaça localizada. No tanque ou antes? O que você Marina. recomenda? Eu vou apertando aqui. Esse é um assunto para outro podcast, né? Mas não é para outro, é que daria outro podcast. Porque assim, como o Rodrigo falou, né? A gente fala de corte soqueira e vinhaça localizada. Muitas vezes a gente coloca a responsabilidade de não funcionar no produto. E a gente às vezes esquece da tecnologia de aplicação. Então assim, assim como o Rodrigo mencionou aqui, acho que a gente tem que estudar um pouco mais essa questão das tecnologias de aplicação no caso da vinhaça localizada. Misturada no tanque, num tanquinho antes, você vai achar de todas as respostas. Agora, se a gente fala misturado num tanque, você tem que ter uma homogeneidade
no momento de adicionar o produto. Fazer essa associação. Por quê? Eu coloco lá, abasteço de vinhaça, eu coloco lá em cima. O quebra-onda não vai homogeneizar. Agora, você imagina um tanque de 30 mil litros, onde você vai e coloca 2 litros de um produto, 1,5 litro, 500 ml, 200 gramas de um produto em 30 mil litros. 30 mil, e no ambiente cada hora tá de um jeito, né? Então, Uma acho que assim, diferente, não, mas eu coloco aquele que vai junto, vai enchendo, vai colocando o produto, vai enchendo o caminhão de vinhaça. Podemos conversar. O tanquinho separado. Na minha visão, um tanquinho separado parece mais interessante. Porque você aplica o produto, depois você vem com a vinhaça mais em cima. garantido, né? Então... A verdade é a seguinte, muitas vezes, e de novo, nós vamos entrar na história de logística em usina ou em grandes sistemas produtivos. Às vezes tem fornecedor que padece do mesmo mal. A logística pesa muito. E você tenta fazer simplificações. Algumas simplificações podem te custar caro, né? Um exemplo do que o Maurício colocou. Você colocar um produto de alto valor agregado para controlar uma praga que está te causando um dano enorme num tanque de vinhaça sem agitação correta, que eventualmente quebra, trator quebra, tanques, aplicadores quebram, que vai ficar lá só 7, 8, 9 horas parados ali por conta de uma quebra. Então, você fazer isso de um jeito muito simplista pode custar muito caro. Então, já que você está investindo, tente investir em boas qualidades de tecnologia de aplicação, de sistemas de aplicação, porque isso vai te refletir em melhor performance do produto. Então, acho que esse é um alerta que fica com as simplificações que normalmente o pessoal tenta fazer. Idem o corte de soqueira, tá? Aquele corte de soqueira de 3 linhas, que a gente tanto fala, né? Você tem qualquer deficiência no paralelismo, em qualquer usina ou em qualquer produtor. Suca com 2 você e vai ter ter oscilações no paralelismo. Quando você faz um controle usando um equipamento de 3 linhas, certamente você vai ter uma linha ali que você vai ter muita variação e que eventualmente esse produto ele não vai atingir o alvo que você está objetivando atingir. Então, tudo isso são cuidados que se somam para que você tenha uma boa performance de controle. E muitas vezes, o Maurício bem colocou, quem leva a culpa nessa história é o produto. Né? O primeiro que leva é o produto. O produto não funcionou. Aí você vai olhar, não necessariamente é isso. Eu acho assim, Marino, a cultura da cana-de-açúcar, ela absorve muita tecnologia. Muita. É GPS, é plantar com... É uma operação de guerra, né? Então você tem que... E hoje, assim, pensando nas culturas, né? Cana, milho, soja, algodão, floresta. A cana é uma das que mais usam tecnologias. Só que a gente precisa lembrar que o arroz com feijão bem feito, ele dá muito certo. E às vezes a gente vai lá na frente, esquece o arroz com feijão e fala assim, puxa vida, eu vou voltar. Aí volta e vamos passo a passo. Como o Rodrigo falou, a logística, às vezes, ela acaba imperando. Então, por necessidades operacionais, você sai do 0 e vai para o 100 muito rápido. Não tem aquele passo a passo. Vamos ver se vai dar certo? Não, vira tudo de uma vez. Isso é um pouco perigoso, às vezes. Então, a gente tem que... Vamos fazendo, vamos adotar a tecnologia. Faz a parcela, faz um estudo, né? Tem as consultorias para isso, né? Exato. Depois você dá o jabá. Né? Mas... A consultoria, muitas vezes, a gente vai no cliente para dar um calmante para ele. Para segurar um pouco a ansiedade e falar, não, vamos fazendo e medindo para a gente poder ter segurança, para poder ganhar escala. Tenha certeza. Ô Maurício, pensando agora no Gênesis, né? Que é um pacote também consolidado da FMC, né? A Copercana eu tenho conversado com agrônomos que gostam muito do Gênesis, procuram indicar bastante. Tem produtores que a fazenda é fechada com Gênesis, né? Já visitei fazendas que o produtor não abre mão dele. O Verimark e o Prêmio Star, eles vão entrar no Gênesis? Como que vai ser essa... vamos começar contextualizando o que é o Gênesis, né? Para quem não sabe ainda, que é consolidado, mas às vezes... O Gênesis é o programa de manejo da FMC.
Ele pode ser usado tanto no plantio quanto na cana-soca. Quem compõe o Gênesis... Para mim já era plantio. Não, a gente tem alguns trabalhos, lógico, maior volume é plantio, mas a gente tem cortando a soqueira também. Alguns produtores fazem uso, porque são produtos que você pode utilizar e tem resultado cortando a soqueira, né? Quem compunha o Gênesis até um tempo atrás? No seu lançamento. No seu lançamento. Foi 2000? Foi... 4, 5 anos, né? 2018, eu acho. 2018? Ou 19. Foi 19. Acredito que tenha sido 18 ou 19. Eu lembro que eu fui em Campo Florido, numa demonstração de campo dele. Então, acho que foi 19 que... 18 ou 19, um desses 2 anos aí. Quem compunha lá na sua essência, no seu lançamento? Altacor, Quartzo, que é o nematicida da FMC. Quartzo é biológico, né? Quartzo é biológico. Mas eu gosto de falar que ele é o nematicida da FMC. Porque ele tem performance de produtos químicos. Então, depois a gente vai falar dele um pouquinho, mas é o nematicida da FMC à base de bacilos, vamos dizer assim. Então, é o Altacor, o Quartzo, o Authority, que é o fungicida, e o Seed, que é o biopotencializador. Não é bioestimulante, depois tem que explicar o que Só muda o nome, mas é um bioestimulante, né? O biopotencializador ou bioestimulante. Com o lançamento do Premistar, a gente tira o Altacor do Gênesis. Ai, meu Deus, coitado. O Altacor está aposentando. E hoje, na verdade, digamos que o Premistar é uma evolução um pouco do Altacor. Né? Então, hoje, quem que compõe o programa Gênesis? Premistar, o Quartzo, o Authority e o Seed+. Então, esses 4 produtos hoje compõem o programa de manejo Gênesis. O Altacor controlando... O Premistar controlando broca e esfenóforos ali no plantio, no quartzo-soqueira. O Quartzo controlando os nematicidas e também promovendo uma saúde melhor do solo. O Authority, o fungicida, pensando ali em podridões, né? Podridão abacaxi. E o Seed+, pensando num arranquio, mais perfilhamento. Esse é o programa Gênesis. É um programa que vem se consolidando. Ele já está consolidado em algumas regiões e ele vem aumentando a sua participação nesse segmento aí de plantio e um pouco no corte de soqueira também. Posso dar um spoiler aqui? Como é agora? Que aumenta a audiência. Vamos lá. Se você pensar no programa Gênesis hoje, né, a FMC ela vem aumentando a sua participação nesse mercado de biológicos. Então, o nosso inicial foi o Quartzo, né? E a gente trouxe outros produtos à base de bacilos. Então, a gente tem um fungicida para folha que se chama Provilar e a gente tem um fungicida para o solo que se chama Ataplan. Tá? É a base de bacilos também, bacilos diferentes do Quartzo. O Quartzo é o Subtilis licheniformis e o Ataplan é o Bacillus velezensis. Então, a gente está estudando, Marino, de deixar, pensando no programa Gênesis, que ele já é um programa sustentável. Esses produtos já estão lançados, já estão a gente está buscando alguns registros para algumas pragas, né? Porque o biológico geralmente você registra para o alvo, né? Então, a gente está registrando o Provilar e o Ataplan. A gente já está fazendo alguns trabalhos. Então, o Gênesis por si só, o programa Gênesis, ele já é um programa sustentável. Você tem produtos seletivos ali, produtos biológicos, produtos à base de alga, que é o Seed, né? E a gente está fazendo um trabalho de substituir o Authority pelo Ataplan. Então, assim, ainda não tem isso. É um spoiler aqui que a gente já está trabalhando, de ter o Premistar, o Quartzo, o Ataplan e o Seed no programa Gênesis. Então, faria sentido, pensando em sustentabilidade, uma promoção de melhorar a qualidade do solo, pensando em enzimas que tem ali que ajudam a planta a absorver mais nutrientes, porque esses produtos, né, o Quartzo e o Ataplan, como eles são à base de bacilos, principalmente o Quartzo, ele promove uma saúde do solo tendo mais enzimas ali no solo, como uma fosfatase ácida, por exemplo. O que a fosfatase ácida faz? Ela ajuda na disponibilidade de fósforo para a planta. Então, o fósforo é um elemento, né, um macronutriente, que muitas vezes ele fica preso ali, vamos dizer assim.
Então, com o aumento dessa fosfatase ácida, você tem uma solubilização maior do fósforo. Eu brinco que o fósforo é o fundo de garantia, né? O fundo que de garantia. Fica preso ali. É difícil de usar. E aí você, com essa enzima, né, a fosfatase ácida, você promove uma solubilização do fósforo, uma maior disponibilidade de fósforo para a planta. Consequentemente, esse fósforo vai para a planta e você tem maiores produtividades, além de controlar o nematóide. Então, acabei falando de mais de um produto, mas o programa Gênesis é isso, né? Então, hoje, Premistar, Quartzo, Authority e Seed. Dentro, em breve, Premistar, Quartzo, Ataplan e Seed. Aplica ele tudo junto. Tudo junto. Esse é legal. Mas eu posso aplicar o quartzo junto com o químico? Pode. Por quê? A formulação do quartzo ela é a base de 100% endósporo. Putz, o que é o endósporo? O endósporo é como se fosse um escudo. É a estrutura de resistência do bacilo. Então, ele está protegido ali dentro. Então, a gente já pegou o quartzo. O quartzo a gente virou o quartzo do avesso já, Marino. A gente já colocou quartzo na vinhaça a 60 graus e ele aguenta ficar por 24 horas na quantidade que ele tem que ter ali de bula. A gente já colocou quartzo com fungicida, cloreto, óxido de cálcio, pH, variando o pH, e ele se mantém estável. Por isso que o quartzo ele faz parte do programa Gênesis, ele pode ser associado com qualquer produto químico. Esse produto vai ficar vivo lá, vai ficar ativo. Então, assim, pode associar que não tem problema algum o quartzo com outros produtos. A gente tem muita informação de quartzo, somos líderes do mercado de nematóide com quartzo, quando comparado com químico. No biológico, a gente é líder já disparado. O químico, né? No marketing, já. né? No biológico, a gente é líder disparado. Tá? A gente tem cerca de 50% aí do mercado de quartzo. No químico, quando nematicidas em geral, o quartzo é líder. E o segundo produto também é nosso, é um químico, é o Marcha Star. Então, o quartzo é líder hoje no mercado de nematicidas. Ô Rodrigo, eu não te perguntei aquela hora, agora eu vou emendar tudo. Que é a sua opinião vendo o Verimark, o Prêmio Star? Se você já fez algum experimento, o que você está enxergando deles? E depois também essa sua visão do Gênesis. Tá, vamos lá. Vamos começar do Verimark e do Prêmio Star. Nós tivemos o privilégio, logo que a gente constituiu a Planiagro, o Verimark foi o primeiro produto que a gente testou. Foi o primeiro da nossa área de pesquisa e desenvolvimento, foi o primeiro produto que a gente começou a trabalhar logo depois do lançamento, tentando, obviamente, comprovar tudo isso que o Maurício colocou como potencialidades desse produto. E, na sequência, trabalhamos bastante com o Prêmio Star. Então, temos muito conforto em dizer ou caracterizar o que cada um pode entregar. Tanto um quanto o outro são ótimos produtos. Acho que eles têm uma característica importantíssima quando a gente fala, vou começar pelos esfenófilos, quando a gente fala em esfenófilos, que ambos são produtos sistêmicos, são produtos que entram na planta e que, obviamente, a larva, ao se alimentar deles, vai morrer. E o fato deles entrarem na planta, o Ciantra, que é o Verimark, ele tem um potencial de controle de broca e tem esse potencial de controle de cigarrinha. O Clorantra, o Premistar, ele tem um espectro mais voltado para a broca. Então, ambos são produtos que a gente testou bastante, estressou, colocou em áreas de altíssimo potencial de praga e eles performaram bem e continuam performando bem. A gente tem muito campo hoje ainda em condução e com boas respostas de ambos. Então, são produtos que certamente muito em breve vão estar ocupando um lugar importante dentro desse mercado. Com relação ao programa, o que eu penso? Na verdade, aí a gente sai um pouco daquela esfera curativa, né? Do controle da broca, da cigarrinha, dos fenófilos, que a gente tem a praga na área e vai lá e faz alguma ação de controle, e vem para um manejo mais preventivo. Como é que eu enxergo o programa Gênesis? Eu enxergo que o plantio hoje, quando a gente fala em desencaixe, em desembolso de dinheiro, é a operação que custa mais caro. Sim. Dentro do sistema produtivo. Você vai tirar, uns vão gastar menos, outros vão gastar mais, entre 12, 13 mil até 16, 17 mil reais. Você precisa fazer um bom seguro desse negócio.
E um bom seguro passa por você ter um pacote tecnológico de fundo de suco que te dê conforto para você chegar na sua casa à noite e dormir e minimamente estar protegido aquela brotação inicial. Porque um canavial mal nascido vai te gerar problemas ao longo de todo o ciclo. Então, eu enxergo que e o Gênesis vai muito nesse contexto, de você ter uma proteção robusta para o fundo de suco, com produtos de comprovada eficácia e que vão, de certa forma, garantir bons estantes e, consequentemente, boas produtividades. Então, o investimento nesse fundo de suco vale a pena, na minha opinião. Vale a pena bastante. Ô Maurício, uma dúvida que eu sempre tenho do Gênesis e nunca tive a oportunidade de esclarecer por que não tem herbicida nele? Boa. Na verdade, assim, quando você pega a comunicação do Gênesis, né, a gente foca bastante nessa questão do fundo de suco, como o Rodrigo falou. Mas ele, na sua essência, né, não adianta nada você ter um plantio bem feito lá de fundo de suco, dando condições para a planta nascer, brotar, né, estabelecer um canavial bem estabelecido se você não tiver um controle de plantas daninhas efetivo, né? Então, a gente fala muito do Gênesis desses 4 produtos, né? Premistar, Quartzo e Seed Authority, né? Mas, quando você olha a comunicação dele, um cardzinho que a gente tem, né? Ele é mais completo. Ele tem os herbicidas lá. Então, quando a gente fala, além desses 4 produtos, pensando em dar condições para a planta ter um bom desenvolvimento, a gente tem também 3 herbicidas que fazem parte lá, que é o Boral Full, o Stone e o Reactor. Então, esses 3 herbicidas, eles estão presentes lá, fazem parte da parte de cima, assim, né, vamos dizer, o pós-plantio do programa Gênesis, né? Então, são herbicidas que vêm crescendo, principalmente o Boral Full. O Reactor já é um herbicida já consagrado no mercado. E o Boral Full, ele vem aumentando a sua participação, assim como o Stone também, né, Marina? Então, são essas tecnologias, né? E não sei se eu já posso falar do Boral Full, que eu acho que é importante, né? Todo mundo conhece o Boral. É que eu ia perguntar, qual que é a diferença do Boralzinho pro Boral Full? Gostei essa do Boralzinho, né? A principal diferença, antes de eu falar das diferenças, Marino, a FMC é uma empresa de inovação, tecnologia e inovação. A gente tem um centro de pesquisas ali em Paulínia, onde a gente faz bastante trabalho ali com o time de pesquisa e tem uma diretoria só focada em formulações. Então, assim, a gente se diferenciou muito, a gente tem uma experiência grande em trabalhar com formulações. Porque quer queira ou quer não adianta você ter um ativo muito bom se você não tem uma formulação adequada para aplicar esse produto e dar conforto para o produtor, né? Porque você não quer que entupa bico, você quer que tenha uma distribuição muito boa e assim por diante. Então, o que é o Boral Full? O Boral Full é a associação de 2 ativos. Do Boral, que é o Sufentrazone, mais o Tebuturon. Mas então quer dizer que se eu pegar o Boral separado e pegar um Tebuturon separado e associar é a mesma coisa? Não. Não é. Por quê? Imagina só, você tem o Boral aqui e o Tebuturon aqui. Todo o desenvolvimento foi feito isolado. Então, você tem uma moagem para uma moagem para esse ativo, você tem os adjuvantes e os inertes desse ativo e desse outro ativo. Aí você pega a mistura, vira um rolo ali, né? E, muitas vezes eles acabam não se somando. Aí espuma, aí pedra. Faz um monte de coisa. Então, que quando a gente junta essas 2 moléculas, é a mesma coisa que você está... Olha a dificuldade. Eles têm solubilidade, têm densidade, tudo diferente. A mesma coisa você pegar um Boral e um Tebuturon, é a mesma coisa que você misturar um tijolo com isopor. Como é que você mistura um tijolo com isopor? Então, você tem que dar condições para que isso aconteça. Sim. E outro exemplo que eu dou, quando você faz um produto pronto, uma associação pronta, é a mesma coisa que você está fazendo um carro. É uma linha de produção, é um processo industrial. Então, entra lá um chassi e sai um carro.
Você não vai, depois que saiu o chassi, você compra uma peça daqui e monta o seu carro. Você tem uns professores pardais aí, mas não necessariamente vai dar certo. Então é isso. A fabricação do Boral Full e do Stone também, que é uma associação, é um processo fabril, é um processo industrial. Então, quando você olha tamanho de partícula, eles são homogêneos. E o que tamanho de partícula homogênea faz? Você tem uma distribuição melhor na lavoura, na hora de aplicar. Você não tem deposição diferente dos ativos. A gente fez um trabalho onde a gente associou Boral mais Tebutyron e comparado com o Boral Full, a deposição dos ativos na área é totalmente diferente. Tem lugar que caiu mais da associação de tanque. Caiu mais Boral e menos Tebutyron, mais Tebutyron, menos Boral. E na aplicação do Boral Full é homogêneo. Porque você tem a expertise, né, a experiência de construir uma formulação pronta para aquilo. Outro ponto também do Boral Full, por que ele é diferente do Boral? Palha. Hoje, para você, um herbicida para ser usado em cana-soca, ele tem que ter a capacidade de transpor a palha. Onde tem que estar um pré-emergente, Marino? No solo. Ele tem que pegar a semente. Não adianta ficar na palha ali. Então, ele tem que passar a palha. E nem todo herbicida tem uma capacidade muito grande de passar a palha. Quando a gente faz essa associação do Boral Full, uma chuva de 20 milímetros, 90% do produto passa a palha. Quando você faz a associação de tanque, com 20 milímetros de chuva, entre 60% e 70% só passa a palha. Ou seja, 20% está perdido. E aí, outra informação também importante, quando você aplica e você tem um veranico, geralmente você tem uma perda por fotodegradação, a cada um dia você perde 1% do produto. E aí, se esse produto fica lá na palha, você vai perder esse produto. Então, é importante que ele passe a palha com o mínimo de água, que ele vá lá para o solo. E essa é uma das diferenças do Boral Full. Então, a associação dele pronta, de Boral mais Tebutyron, associação pronta, que é o Boral Full, é um produto que passa mais a palha, é um produto que tem um residual maior, ele tem um espectro de planta daninha maior, então nós estamos associando aí um latifolicida, um produto que controla a folha larga com um produto que controla a folha estreita. Então, o espectro de ervas, de plantas daninhas que ele controla é maior. Então, você tem versatilidade de uso. Por que versatilidade? É um produto que você pode usar o ano inteiro. O quebra-lomba é um baita produto para quebra-lomba, é um baita produto para cana-soca e é um baita produto para plantio. Então, assim, essa flexibilidade, versatilidade, esses atributos fazem do Boral Full um produto muito melhor do que o Boral sozinho. Então, é por isso que a gente vem aumentando a participação de Boral Full. É um produto que foi lançado em 23 também, que dá toda essa flexibilidade do produtor e confiança no controle, né? Da mesma forma, o Stone, que é a associação de Boral com Diuron, é diferente de você misturar também separado lá no tanque. Então, assim, é um produto também mais utilizado na época úmida, né, o Stone ali. E nem preciso falar do Reator, né? Reator, a gente tinha o Gamit Star, a gente pegou o clomazone do Gamit e encapsulou ele. A gente deu um up aí, deu um incremento nessa formulação, reduzindo volatilidade, aumentando o residual. Um produto que o Gamit Star era difícil passar palha, difícil você usar ele na seca. O Reator era um produto que foi lançado para o período seco. Por quê? Passa palha. E aí você fala assim para mim, pô, Maurício, encapsulado é tudo igual? Não. As cápsulas, elas são feitas do Reator e de outros produtos que tem encapsulado, elas são diferentes. Umas abrem por questão física. Se aplicou o produto bateu, essa cápsula abre. Outras abrem por difusão. Então, conforme vai entrando água no sistema, a cápsula vai abrindo, vai soltando o produto. Então, acho que isso é importante o produtor ter em mente, que formulação é muito relevante na hora da escolha de um produto. E principalmente quando a gente compara um Reator com outras cápsulas, o Boral Full com outras associações e o Stone da mesma maneira. A formulação, eu vejo que... primeiro eu brinco, né? Que a indústria paga muito bem o pessoal de Alequim branco para desenvolver essas formulações, ou seja... então, não dá para comparar com uma mistura que você faz no tanque ali
lá na roça, né? É levar uma facilidade que não tem como, não tem conversa, né? Eu acho que discutir isso já é discutir coisa do passado, né? Exato. Então, primeiro isso e outra, ela não... O produto, por exemplo, Boral Full é um produto pensado numa estratégia já consolidada, né? Sim. Não é a simples mistura de 2 ingredientes Não. ativos, né? Não, são ativos consolidados, né? Você pega o Boral mais o Tebuturon, são produtos que são utilizados há anos, né? E vem com uma tecnologia de formulação, verdade, adjuvante, vem tudo um pensamento para ele ser Sim, utilizado. é um conceito. Melhorar algo que o mercado já fazia. Melhorar algo que o mercado por muito tempo fazia. Ainda com algumas falhas, mas colocar tudo isso numa tecnologia única, né? E nisso, Rodrigo, já vou pedir para você, porque eu não posso falar pro Maurício que o pessoal da FMZ vai ficar bravo. O Altacor tá indo para aposentadoria. Eu até engasguei. Na verdade, eu acredito que não. Na verdade, eu acredito que o Altacor ainda ele tem uma vida longa, dado todo o sucesso que ele trouxe no manejo dessa praga importante que é a broca, né? Eu vejo que o Altacor ainda o Maurício já mencionou isso, é o líder de mercado, o Clorantra, e eu acho que ele vai continuar sendo o líder por um bom tempo ainda. Acho que, obviamente, outras soluções, os meninos de jaleco branco normalmente estão trabalhando, mas eu acho que ainda o Altacor tem muito espaço. Que ele tem da aérea, né? Então, que ainda sim. dele, né? Olha só, esse é um ponto importante, interessante de frisar. A FMC foi muito sempre conhecida por herbicidas. Sim. Né? Então, você olhava para a FMC, você via Boral e Reator. Por muitos anos. E aí a gente veio mudando um pouco isso aí. A gente continua forte em herbicidas, sim. Tem Boral Full, Stone, Reator e outros herbicidas. E a gente vem entrando no mercado de inseticidas. Né? Então, a gente veio com o Altacor, já tinha Capture, Talismã e tal. Uhum. Aí a gente vem com o Altacor, uma baita relevância no mercado. Premistar, Verimark e Premistar. Aí você imagina, Marina, como é que fica a cabeça do produtor para usar Altacor, Premistar e Verimark? Então. Aí a gente falou assim, poxa, a gente precisa ajudar o produtor, o setor, a entender como a gente usa esses produtos, como ele usar esses produtos, da melhor maneira possível, quando ele possa extrair os melhores benefícios. Que é o pacote, né? Ideia do que pacote. É o programa de inseticidas da FMC. Daí a gente falou assim, mas... Pô, para não ter essa percepção, né? Já que o Gênesis deu certo também, né? Nessa mistura, exato, né? vamos lá, vamos uma evolução. Então, assim, o Altacor, ele não... a gente não tá... Como é que você falou? Pegando a filhinha da aposentadoria. Não. Indo já lá no advogado. Ainda não. Mas aí você fala assim, e o nosso time também pergunta, né? Eu uso o Premistar ou Altacor no solo? Ele falou, não, nosso posicionamento é Premistar. Porque a gente tem uma estratégia para que não aconteça, assim, a canibalização dos produtos. O Premistar na folha não é interessante, porque ele tem um ativo que deixa de ser seletivo. O Altacor na folha é seletivo, e como eu te falei, para o controle de broca, é interessantíssimo um produto seletivo, porque você vai manter os inimigos naturais ali controlando, você vai manter tesourinha, formiga controlando a broca. E aí você vem com o Altacor na folha. Então, assim, hoje, qual é a nossa posição? É o Altacor na folha. Eu não posso mais usar o Altacor no solo? Pode, claro que pode. Mas você tem um produto melhor para o solo hoje, que é a soma do Altacor com o Capture. É uma inovação. Na verdade, você tem alguns produtos aí, se a gente for pescar alguns, que eles foram disruptivos quando eles entraram no mercado. Vou dar alguns exemplos. Fipronil. Fipronil foi disruptivo quando ele entrou no mercado de inseticidas para cana. E está aí até hoje. E vendendo bem até hoje. Você pega, eu vou dar um exemplo de um herbicida, sulfentrazone. Sim. Sulfentrazone, quando surgiu em cana, disruptivo. E está aí até hoje. Está aí até hoje. E vai continuar aí por muito tempo. O Clorantra, que é o Altacor, ele também foi muito disruptivo no propósito dele.
Então, eu acho que a filhinha da aposentadoria está longe Tá longe. ainda. Está longe. Ainda tem muita lenha para É queimar. um produto que ainda tem muito a agregar ao que a gente faz. E é um ponto também que acho que pouca gente lembra, né? Que acho que no dia a dia, no pega, a gente não reflete, é que a cana mudou, né? Da queimada para colheita mecânica. Então, a nova cana-de-açúcar vem ali a partir de 2000, mais ou menos, Sim. né? Ou seja, a gente tem 24 anos de estrada só, né? Acho que nem isso, viu? Que é 2010 É. que virou a chave mesmo, né? 14 anos de estrada é muito pouco. É pouco. É um adolescente. É pouco numa cultura que você pega mundialmente, ela não tem tanta relevância como uma soja e um milho, Sim. que é mais pesquisado, acho que até no Brasil, e perene, né? E perene. E ainda tem a questão da perenidade. Então, é muito pouco ainda para a gente começar a queimar. Às vezes, aí eu queimando, me faço a autocorreção, tecnologias. E uma vez eu escutei do melhorista, ele falou, o setor ele queima demais variedades. Nossa, eu trabalhei com variedades, eu sei que ele queima demais variedades. Rotula, né? Rotula e aí dançou. E não é assim, que dá ferrugem. Pô, mas você tem fungicida para controlar. Vamos ter fungicida para controlar. Mas é uma mudança meio que de mindset, né? Total. A gente não tolerava esse tipo de coisa. Hoje né? tolera menos. Você troca a variedade, né? E Mas a você gente tem que ferramenta. aprender a valorizar o que temos, lógico, sempre evoluir, mas valorizar o que está aí, né? Sim. Acho que esse é um recado, não sei se vocês concordam com isso. Não, com toda Eu certeza. concordo. Eu acho que, assim, esse exemplo das variedades, para mim, eu trabalhei muitos anos com variedades antes de vir para o mundo do defensivo agrícola. E era isso. Você tem uma ferrugem, ao invés de você explorar o potencial produtivo da planta, daquela variedade, utilizando uma ferramenta para controlar a doença, o que era mais fácil, mais confortável? Eu vou trocar a variedade. E assim, o Rodrigo trabalhou muito tempo em usina e eu atendi o Rodrigo e a conversa nossa era essa. Eu atendi o Rodrigo lá como cliente. Então, não, vamos trocar a variedade. É mais... E muitas vezes, óbvio que tudo tem os prós e os contras, mas assim, muitas vezes você trocava buscando segurança. Trocava uma coisa melhor por uma pior para ter conforto. E não abria assim, a possibilidade de repente fazer um tratamento adicional que se paga para poder manter aquele material genético ali por mais tempo. Então, mas acho que isso, de certa forma, tem mudado. E ter pressão por custo, né? Tem mudado. Acho que a gente Você acabou se abrindo para algumas sim. possibilidades que a gente não se abria ano passado. Você vê o mercado de fungicidas em cana-de-açúcar aumentando, pensando não só no controle, mas pensando em produtividade. Sim. Então, acho que assim, eu concordo com o Rodrigo, o mercado ele de cana, né, o produtor, seja usina ou fornecedor, ele vem abrindo a cabeça pensando em custo-benefício. Quanto que eu invisto e qual que é o meu retorno? Porque não adianta nada você investir menos e não ter um retorno. Então, acho que a grande sacada é o que a gente chama lá de ROI, né? Retorno sobre o investimento. Retorno sobre o investimento. Ah, beleza, eu vou ter um investimento maior agora, mas isso aí está me dando quanto lá na frente? Quantas toneladas a mais? Quantas toneladas de açúcar por hectare? Uhum. Qual que é o meu retorno? Quanto eu estou pondo no bolso? Então, assim, a conta por si só do custo, ela é muito ingrata e inglória. Mas quanto... Pô, isso aí está me dando quantas toneladas? Uhum. Qual a minha longevidade de canavial? Por exemplo, uma tecnologia que a gente fala muito, mas é pouco utilizada, nematicida em soqueira. Qual é a longevidade que eu proporciono ao meu canavial utilizando nematicida em soqueira? Nematicida em plantio, 45% das áreas de plantio utilizam nematicida no plantio. E só 4% da cana-soca utiliza nematicida na soqueira. Sim. Pô, a gente já tem trabalhos mostrando que você pode reduzir a adubação, que você ganha 1 ou 2 cortes a mais com a nematicida em soqueira. Então é isso, Marina. Eu concordo com o Rodrigo, está mudando, mas é papel das pessoas que estão aqui a difundirem essas tecnologias pensando em produtividade, retorno sobre investimento para o produtor. Né? Eu brinco que eu acho que a canavicultura vai estar bem engrenada quando a gente começar a falar em 1.000 toneladas por década. Você tem longevidade e tem produtividade, né? Exato.
A mudança da chave, né? Quando você queimava, você não se preocupava tanto com isso, né? Uhum. Aí você imagina uma usina, já ter que investir num maquinário novo. E aí que você falou da pressão. Eu acho que não é nem uma questão de conforto. Era muita pressão de custo numa mudança de manejo. Sim. E aí a tecnologia de insumos defensivos e até nutrição ficou meio de lado no primeiro momento da virada da chave. Sim. Que é agora que está se expandindo. Pelo menos Na verdade, visão, nós né? estamos ainda estabilizando o avião, né? Nessa virada de chave, foi a mecanização das nossas lavouras, a extinção da queima. A gente pagou um pedágio mais caro do que nós imaginávamos que pagaríamos, né? Um pedágio em custo. A gente achou que não ia custar tanto. Na verdade, vou deixar de trabalhar com muita mão de obra, vou mecanizar com muito menos gente, é mais fácil, é mais barato. Não foi tão mais barato assim. E nós pagamos um pedágio muito caro com relação à produtividade. Essa mudança de sistema produtivo, até a gente ajustar o nosso pacote tecnológico, ajustar as arestas da mecanização, danificando o canavial, demorou bastante e a gente sofreu muito com isso. Agora, nos últimos, 4, 5 anos, que a gente tem se permitido ir um pouco além no nosso pacote tecnológico. Então, a gente começa a ver com mais frequência mais entradas de foliares, a gente começa a ver com mais frequência o avanço no controle de algumas pragas, como os fenóforos. A gente começa a abrir a possibilidade de usar um fungicida com maior frequência. Então, a gente está ainda, numa transição, mas já num momento um pouco melhor. E, obviamente, que o mercado contribuiu para isso, os preços melhoraram, enfim, a gente botou um pouco mais de dinheiro no bolso e, aí, obviamente, se permitiu gastar um pouco mais também. Mas a gente ainda está numa evolução do ponto de vista de melhoria das práticas agronômicas, buscando essas tais 1.000 toneladas em uma década. Numa década. Eu falo que o fim do fogo para cana é igual o greening para laranja e a ferrugem para soja, né? Exato. E acho que tem um ponto importante também, essa questão do intercâmbio. Você tem muito mais áreas de soja em meiose hoje do que alguns anos atrás. Então, o intercâmbio entre produtores de soja, cana, algodão, citros, faz com que ambos abram a cabeça. Necessidade de melhoria no amendoim, por exemplo, a profissionalização do amendoim é uma revolução também. Exato. Né? Então, assim, esse intercâmbio entre práticas de culturas, né, de lavouras, ajuda demais. Aspectos culturais. Na verdade, cada cultura tem o seu jeito de fazer. E você, a partir do momento que você se abre para ver o jeito que o outro faz, de repente você pega um conceito importante que você pode trazer para o seu negócio. E fundamental, eu acho que é a conversa que a gente está tendo aqui, né? Difundir informação, tecnologia. Acho que está todo mundo no mesmo barco, indústria, produtor, cooperativa, todo mundo junto, né? Igual o nosso presidente, seu Tony Tonello, sempre falou, é tudo cana, né? Então, tem que estar todo mundo junto e pensando na evolução da produtividade, que tem muito mercado aí, né? A gente está falando eu ouvi uma expressão numa palestra que eu achei muito interessante. Ele falou, depois do pró-álcool, esse é o momento do setor de maior expansão, de maiores oportunidades, né? Com biogás, com combustível de aviação, com etanol 2G. Então, tem muita coisa que vão cobrar do canavial, né? Que é o canavial que vai entregar tudo isso, né? Eu acho que daí é papel das consultorias e das empresas a munir o produtor de informação de qualidade, né? E hoje o produtor, usina ou fornecedor, ele tem um leque de ferramentas, seja produtos, seja tecnologia que ele pode usar, que assim, é gigantesco. Sim. E é o que eu falo, Marino, fazendo um paralelo com variedades. Você aloca a sua variedade da melhor maneira possível conforme o seu ambiente. Você não fica sempre com uma variedade só, é até arriscado. Então, você tem ali o seu plantel de 15, 20 variedades, Rodrigo? 15%, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Né? E hoje, o produtor ele tem um leque de produtos
que ele pode fazer isso aí também. Ele pode escolher, ele pode ver o que mais se encaixa naquele manejo, naquele perfil que ele tem, naquela cana-soca colhida no meio, no fim de safra, num ambiente de produção. Então, assim, ele está bem servido hoje. Ele tem ferramentas para trabalhar no manejo de plantas daninhas, de praga, de doenças, pensando em aumento de produtividade, que há muito tempo a gente não tinha. Então, ele tem essa possibilidade de aumentar a sua produtividade com as ferramentas que ele tem hoje. Acho que o horizonte é bastante positivo, né? Pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais, né? Acho que espero que esse seja o primeiro de vários programas para a gente entrar em assuntos mais específicos. Eu acho que pela Copercana esse formato de podcast não vai parar só com a feira, né? A gente vai caminhar, vamos continuar isso, porque uma das vocações da cooperativa, né? A vocação principal da cooperativa é a disseminação de tecnologias. E disseminação não é só entregar produto, né? É informar, educar o produtor como utilizar esse produto nesse leque maior aí que cada vez vai ser mais representativo, né? Esse portfólio cada vez maior, né? Então, pode começar, Rodrigo. Bom, vamos lá. Pegando o seu gancho já, né? Nós na Planeagro, nós somos uma empresa de desenvolvimento tecnológico, nós temos nosso braço de pesquisa e apoia as empresas a desenvolver tecnologia. Então, nós surfamos essa onda também. E na consultoria, a gente tem o papel de difundir essa tecnologia desenvolvida, né? Como o Maurício bem falou, hoje existe um leque enorme de possibilidades para poder, eventualmente, ter boa produtividade, ter sucesso no negócio. Nosso papel como consultoria é ajudar os nossos clientes a fazerem as melhores escolhas dentro do que ele coloca como desafio. Tem gente que quer produzir muito, tem gente que não tem tanto dinheiro para poder investir, precisa apoio para poder priorizar onde ele ataca primeiro. Então, a gente tem se dividido nessas tarefas e acho que um ponto em comum às diferentes perfis de clientes que a gente atua é que a gente tem batido muito na tecla do timing. Produzir cana ou qualquer outra cultura passa muito por fazer as coisas na hora certa. Sim. Então, acho que o recado que eu deixo aqui no fim é que se vocês tiverem, quem estiver nos ouvindo aí, ou quem for ouvir esse podcast, trabalhe muito bem a questão do timing, ajuste muito bem as engrenagens logísticas do seu sistema produtivo para tentar buscar sempre os melhores timings para tudo, para plantar, para colher, para controlar uma praga, para controlar uma doença. É aí que está a chave para conseguir bons resultados. No mais, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui. Parabenizo a Copercana pela iniciativa, acho que foi muito bacana. E agradeço a FMC por mais essa parceria aí. A gente tem trabalhado juntos aí em prol de desenvolver coisas boas e levar para o mercado essas coisas boas que a gente tem desenvolvido. Acho que o time, principalmente em épocas de custo de conta mais apertada, né? Para tudo. Aí é tudo. Para tudo. Se você tiver um timing ajustado no momento de conta apertada, vai sobrar mais uns trocadinhos. Se tiver o timing na mão no momento de mercado mais farto, você vai botar bem mais dinheiro no bolso. Já vai comprar uma fazendinha a mais aí. Ô Maurício. Vamos lá. Primeiramente, agradeço e parabenizo a Copercana por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre manejo, né? Falando um pouco também da FMC. Uma satisfação estar aqui com você, Marina, e com o Rodrigo também. A gente já, como eu falei, era cliente, agora nós somos parceiros aqui de trabalho, né? Uma satisfação dividir essa mesa com ele. E a FMC, ela está à disposição aqui, né? E pensando em tudo que a gente falou, ninguém conhece melhor os nossos produtos do que nós mesmos, assim como as outras empresas também, quem conhece são eles. A gente tem as consultorias para nos auxiliar o produtor a entender a melhor forma de utilizar essas ferramentas. A FMC ela vem
nunca parou e não vai parar de investir em cana-de-açúcar, assim como a gente vem investindo em cereais também. A gente tem aí um plano de lançamento de produtos, de tecnologias ao longo aí dos próximos anos, até 2030, seja de novos inseticidas, novos herbicidas. E como foi falado muito aqui, né? Muitas vezes a culpa é do produto e nem sempre é do produto. É muito mais como a gente utiliza essa ferramenta. Então, o timing é importante, entender o timing da cultura, o timing da praga. Isso aí minimiza possíveis adversidades na utilização. E estou à disposição para qualquer dúvida. O time da FMC está à disposição. E muito obrigado aqui pela oportunidade de estar com vocês. Pessoal, continue com a gente. Navegue na playlist de... Obrigado, viu, Maurício? Obrigado, Rodrigo, também. Não lembro se eu falei. A coisa tá ficando mais bem automática. Continue com a gente. Tem muita coisa boa. São 15 episódios de muita técnica pra gente acertar esse time, pra gente saber o que usar. Não tem tecnologia ruim, tem tecnologia utilizada de maneira errada, né? ou errada. E vamos lá. Um abraço e até a próxima.